O assunto que tomou conta do dia foi Drogba. Alessandro e Flávio Adalto, responsáveis pelo departamento de futebol do clube, falaram sobre a negociação. O Corinthians aceitou os pedidos do atacante marfinense e agora aguarda uma resposta de Drogba. A reportagem é do Gudrian Neufer. O técnico Fábio Carilli já fez um esboço do time que deve ser escalado nos Estados Unidos na estreia da Florida Cup. Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Moisés. Gabriel, Camacho e Rodriguinho. Giovanni Augusto, Marlone e Jô. Um esquema praticamente igual ao que o Corinthians usou nas últimas 2 temporadas. Mas é apenas um esboço e muita coisa pode mudar. O time ainda vai ser reforçado. Nos Estados Unidos devem ser apresentados oficialmente também Felipe Bastos, Luigi e Paulo Roberto, que já treinam normalmente. O zagueiro Pablo vai ficar no Brasil fazendo um trabalho especial. Você que se habituou em ver Gabriel com a camisa do rival Palmeiras, pode ir se acostumando, porque ele está de uniforme novo e chegou com a expectativa de ser titular. E se ele fizer um gol no ex-clube? Porra, tem que comemorar muito, tá louco? Não vejo a hora de chegar esse momento e acertar esse chute e balançar a rede. E Drogba? Bem, Drogba é um assunto à parte. Mereceu até uma entrevista coletiva praticamente exclusiva. O Corinthians aceitou as exigências de Drogba e fez uma proposta ao jogador. Aguarda o sim e a assinatura para anunciar uma contratação que está sendo comparada à de Ronaldo Fenômeno. É uma ação em que o futebol se integra ao marketing, o marketing ao futebol também, mas toda a conversação foi feita pelo marketing do Corinthians e com as informações repassadas para nós. Foi campeão em diversos clubes onde passou, então jamais que o departamento de futebol profissional daria uma negativa para um atleta com histórico como esse. O mais importante é que nos bastidores a decisão foi consensual. No início havia uma dúvida sobre o projeto Drogba, mas a atual direção do clube vê como uma grande ação de marketing. E que o atacante pede 150 mil euros, em torno de 513 mil reais, livres. Um carro de grande porte blindado, um apartamento de luxo e passagens para a Europa. Exigências que estão dentro das possibilidades e que não fogem da política de austeridade adotada recentemente no clube. Nada de absurdo. Então é isso. Conversamos com o Roberto agora há pouco, conversei com ele também. Falei, agora tem que esperar. Não adianta a gente querer antecipar respostas. O homem vem aí e o Timão, num chute, pode fazer muitos gols. Será que ele vem? Pascoal, obviamente que como marketing é uma jogada e tanto. E dentro de campo, Drogba vai ser bom para o Corinthians? Eu acho que será ótimo para o Corinthians, em todos os sentidos. No sentido que você puder observar tecnicamente, no sentido que você puder observar no aspecto do marketing, do merchandising, da venda das camisas, da venda de todos os patrocínios e tudo que o Corinthians possa colocar o nome do Drogba. E ele terá também uma participação em cima disso. Eu acho que o Corinthians ganha muito. Veja bem, há 2 semanas no Corinthians se falava em jogador com menos expressão. Jogador que não conseguia se sustentar no time do Corinthians, que nem titular era por onde passou. Agora não. Agora estão falando de Didier Drogba. E pelas informações que eu tenho, ele só não vem para o Corinthians se ele não quiser. Tudo que ele pediu, tudo que o empresário dele recomendou ao Corinthians, tudo foi feito. O Corinthians já conseguiu até os patrocinadores para viabilizar a vinda do jogador. Imagina só, Drogba com a camisa do Corinthians. Jesus, será sensacional. Pro futebol,
para o marketing e, de uma maneira geral, para o futebol brasileiro, não só para o futebol do Corinthians. É interessante isso, né? Não é bom só para o Corinthians, é interessante para o futebol brasileiro que entra muito nesse cenário mundial. Agora, a gente realmente não tem certeza se os torcedores do Corinthians podem ficar muito animados, não, porque olha lá a notícia que está no nosso site, foxsports.com.br, confere aí. Um agente do Drogba avisou que nunca esteve em contato com o Corinthians. Segundo publicação do jornal L'Équipe da França, Cherno Seide afirma que negociações com a equipe paulista e com o Olympique de Marselha não passam de rumores. Mas como a gente mostrou na reportagem do Corinthians, o diretor de futebol, Flávio Adalto, minimizou a declaração desse agente, disse que o atacante não tem só um representante, não. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Pascoal, você continua acreditando, botando fé nessa negociação, né? Eu conversei com alguns dirigentes importantes do Corinthians, pessoas que têm palavra final nesse caso, né? Não só a palavra inicial, a palavra final, pode contratar. Conversei com pessoas ligadas ao Corinthians de muita importância e eles me garantiram exatamente isso. Ele só não joga no Corinthians se ele não quiser, porque tudo que foi pedido ao Corinthians em nome do Drogba foi aceito. Então, um dirigente... E ele não pediu nenhum absurdo também, não, né, Pascoal? Só te interrompendo, porque assim, as pessoas imaginam, o Drogba para vir para o Corinthians seria uma fortuna, não sei. Não é bem assim, né? Não, são 150 mil dólares. A conversação começou em 120 mil, terminou em 150 mil dólares. A conversação, assim, onde que ele vai morar? Ele vai morar num dos bairros mais nobres de São Paulo, que é o Jardim Anália Franco, que é perto do Corinthians, num apartamento que o Corinthians tem e viabiliza para alguns jogadores e vai também viabilizar para ele sem nenhum problema. Ele pediu um carro blindado. Não tem nenhuma dificuldade, porque muita gente no Brasil tem carro blindado. Então, os pedidos dele para o Corinthians foram poucos daquilo que imaginavam os dirigentes do Corinthians. É realmente uma situação de se observar os próximos dias. Um dirigente tinha me dito na sexta-feira que essa novela terminaria em 2 dias, então terminaria no domingo. Vamos aguardar para ver se vai terminar mesmo amanhã, a não ser que haja algum problema aí no meio do caminho.